Os nós, até meu cabelo tá fora do lugar aqui. Eu nunca acerto o lugar. Mas, ó, polêmica. O jornalista Alessandro Lobianco, lá do portal WIG, disse que opa, tem um BOzinho aí na tarde, daqui a pouco a gente corrige. Disse que a Globo estaria revoltada com o Faustão e teria vetado o apresentador. Pra quem não lembra, surgiu ali o boato que ele teria sido convidado para o especial de 60 anos da Globo e não aceitou. E aí corta pro domingo passado, ele estando lá no Domingo Legal, né, aparecendo no Domingo Legal num vídeo. E o que a gente pensa? É estranho, porque a Globo só tinha pedido um vídeo pra ele no especial de 60 anos e eles disseram que não teria como gravar. E aí cortam alguns domingos depois, Faustão no Domingo Legal. Então, Alessandro Lobianco do IG disse que, após o Fausto declarar publicamente que tá tudo bem entre ele e a Globo, parece que a situação não está agradável, tá? Por parte da emissora. Segundo fontes do Alessandro Lobianco, fontes do executivo ali do Grupo Globo, a emissora segue firme na posição de não estender nenhum tipo de convite ao Faustão, seja para participação em programas, entrevistas ou celebrações especiais até segunda ordem. E o estopim para esse mal-estar teria acontecido durante os preparativos para o especial de 60 anos. A Globo estava tentando incluir o Fausto em um vídeo comemorativo, mas, segundo a apuração do Lobianco, ele não teria se mostrado disponível para participar. E o que mais incomodou internamente, então, foi o fato de pouco tempo depois ele aparecer em um vídeo gravado lá no Domingo Legal do SBT em uma homenagem para a esposa dele, o que foi entendido como um gesto de desconsideração com a emissora. Mesmo depois das declarações bem amistosas que o Fausto deu à empresa sobre a Globo, né? A imprensa repercutiu muito essas declarações que ele falou sobre a Globo, que ele era muito grato, mas sempre de forma muito reservada, decidiu manter uma postura de não aparecer muito. Depois que o programa dele acabou na Band, né, Gui? A gente viu que ele deu uma entrevista na Record e só. E apareceu ali, acho que no programa do filho dele também na Band. Mas a gente não viu mais o Fausto em um estúdio de televisão. Geralmente as entrevistas eram na casa dele ou ele gravava vídeos para as redes sociais. E aí a emissora então não gostou dessa participação do Fausto no SBT e avaliou que esse gesto no SBT teria rompido um limite de respeito simbólico, principalmente em um momento de grande importância institucional como 60 anos da Rede Globo. Então, como traz o Lobianco, até segunda ordem, qualquer reaproximação entre Faustão e Globo está completamente descartada. Não há autorização para convites e muito menos a presença do apresentador em eventos comemorativos ou até em participações de programas da emissora. Essa decisão vai seguir valendo, mesmo diante da repercussão das declarações recentes do Fausto, tentando amenizar ali a situação com os amigos colunistas dele, né? O Lobianco, ele até relembra na matéria que na época que ele noticiou que o Faustão negociava com a Band pelas costas da Globo e que ele deixaria a emissora no final do ano, né? Isso acabou sendo desmentido pela própria Globo. E por que a gente fala isso? Porque é praxe, né, Gui? As assessorias estão aí para desmentir as situações, estão aí para ir contra aquilo que a imprensa está noticiando. Só que da mesma forma que o Lobianco noticiou que o Fausto sairia, ele saiu depois, antes disso, né, a saída da Fátima, e 1 ano e meio depois ela realmente saiu, e a Globo sempre tá aí para desmentir, como também vai desmentir essa nota de que a situação não tá muito agradável. Mas falando sério, eu achei feio. A gente entende que o Fausto ele tem um problema de saúde, mas poxa, Fausto, custava ter gravado um videozinho pro especial de 60 anos, sendo que desses 60, o que, 30, 40 anos ele fez parte, Foram mais ou menos? 33, se eu não me Quase engano. 40 anos, né? Ultrapassa a barreira dos 30 anos. Então, mais da metade da história da emissora, ele fez parte. Custava um videozinho só. Ah, não. Ele estava muito doente. Gente, desculpa, mas eu não acredito nessa informação. Mesmo que joguem isso agora, eu não acredito que ele estava tão doente assim. Naquele período. A gente tá falando de 2 semanas atrás. Custava gravar o vídeo? Dan,
Vamos ter uma DR aqui. Não é hora de Power Couple, mas vamos ter uma DR. Porque eu não tiro a razão do Faustão ficar magoado com a Globo, mesmo já há Mas 3 magoado com anos o quê? já existe. Já é ok que há 3 anos o Mion já está no sábado, o Luciano Huck já está no domingo. A maneira como tudo aconteceu não foi bacana. O Faustão não iria sair do Domingão. Tinham prometido para ele um programa de quinta-feira à noite. Ele ia sair à força do domingo. Num primeiro momento também não tinha aquela a ideia de que o Luciano Huck fosse mesmo para os domingos. A ideia era que tivesse filmes e o futebol, mas viram como o programa Domingão é um programa que é relativamente barato de fazer, com os custos, com o retorno financeiro de publicidade que ele recebe. Aí surgiu toda aquela situação da troca do Luciano do sábado para o domingo, a vinda do Mion, e aí o que estava se encaminhando para ser um ano de celebração do programa do Faustão, que estamos sentindo falta, inclusive nos 60 anos da Globo, Luciano Huck, apesar de eu ter algumas questões quanto ao Domingão com o Luciano Huck, porque é um programa que agora que ele está conseguindo entender a alegria. Eu gosto. Mas então, antes ele fazia um programa muito depressivo, mesma coisa que ele fazia no Caldeirão, muito assistencialismo, gente precisando de dentadura, gente, né, precisando com a vida toda estragada. E aí o Luciano entendeu que o domingo é um dia de festa, um dia de alegria, um dia de descanso. E agora eu tô passando a gostar do Domingão com o Huck, porque ele entendeu, ele pegou o espírito, né, Fausto Silva da coisa, e no especial de 60 anos que ele homenageou o Silvio Santos, o Chacrinha, e o Faustão especialmente, né, inclusive comentei isso, né, com vocês, com alguns outros colegas, quando eu vi as bailarinas ali do Faustão, naquela homenagem que o Luciano Huck fez, definitivamente falei, não era para elas terem saído dali. Então, assim, eu não tiro a razão do Fausto de ter ficado, de ter ainda algumas questões com a Globo. Não acredito também nessa questão que ele estava com algum problema mais grave de saúde, por isso ele não participou. Acho que pode ter alguma questão mesmo de mágoa ainda, né, com a emissora. Apesar de haver essa gratidão, haver esse respeito, não foi legal a maneira como tudo se encerrou. E com toda essa notícia, com toda essa situação, inclusive era Dia das Mães, ele precisava homenagear a esposa dele, mãe dos filhos dele, lá no Domingo Legal, né, com o Celso Portiolli. Com toda essa notícia, a única coisa que eu fico pensando é que o Luciano Huck, que está tentando costurar essa homenagem no Domingão, essa visita do Faustão de volta para ter, né, honrar, né, fechar esse ciclo de uma maneira mais correta, mais respeitosa, esse plano do Luciano Huck foi por água abaixo depois desse final de semana que ele apareceu lá no SBT. É verdade. Eu acho que independente da mágoa, a gente precisa lembrar que ele estaria já negociando pelas costas da Globo com a Band. Então pode ter aquela mágoa de terem tirado ele, mas se eu fosse diretor de televisão, eu não teria feito diferente. Pô, se você tá negociando com o meu concorrente, eu já vou tirar você aqui. Então já vamos desvincular a imagem, vamos liberar o domingo, porque o domingo ele é o dia mais valioso da televisão brasileira. Não é pra você colocar, não, o cara tá aqui agora pra depois ele estar na Band. E não deu certo, e falhou, e foi um péssimo retorno de audiência, e deixou a Band num baita de um prejuízo financeiro, que a gente viu que se estende, eles estão tentando pagar essa conta, que tá chegando parcelada até hoje. Então, não acho que foi legal também de ambas as partes ali, mas precisa existir também aquela gratidão, porque o Faustão, ele era muito conhecido na Band, mas ele só ficou milionário, bilionário e mundialmente conhecido graças à repercussão que ele teve durante esses 33, 34 anos que ele teve aí de passagem na Globo. Então acho que faltou um pouquinho também do Fausto. Eu vou ficar aqui no meio termo, mas acho que faltou um pouquinho do Fausto. Queria deixar um beijo pra Jane Moreira, a nossa moderadora. Tava com saudade de você, Jane, tava sumida aqui do canal. Ela falou assim, seria Faustão rancoroso? Teria Faustão pedido algo pro filho João e a Globo não deu abertura? Eu acho que do João talvez não.
porque é mais fácil amarrar ele com a Band, que o Fausto fez esse meio de campo aí, né? E aí a Jane até comenta, o Fausto tá milionário também por ter um ótimo salário na Globo. Foram boas décadas, exatamente. Concordo com você. Eu acho que assim, ele pode não ter gostado da forma como acabou, me tiraram do ar, não deixaram me despedir, aí sim é um ponto a se discutir. Mas a gente precisa falar também que ele só virou o Faustão graças ao Domingão do Faustão. Porque se fosse por ele pedidos... era só o Fausto Silva. Ele era só o Fausto Silva, exatamente. Aí ele virou Faustão na Globo. Exatamente. É verdade. Então, eu achei que faltou. Podia ter gravado um videozinho, pelo menos, né? Uma consideração ali, né? E eu acho que assim, independente de mágoa, independente de coisas, é bater no peito e falar, eu fiz parte desses 33 anos e se não fosse por mim, a Globo hoje não seria a Globo hoje. Porque a gente precisa também falar que a Globo deve muito ao Faustão. Que o Faustão, ele abriu portas para grandes artistas e para marcas muito importantes que começaram falando, peraí, o cara da Band... As marcas ficam assim, ó, vamos ver o que tá rolando, vamos investir uma graninha, tá dando retorno, vamos investir mais. E aí vira aquela bola de neve. Então a gente precisa pensar que ambas as partes saíram extremamente beneficiadas dessa história, o que é justo em uma relação comercial entre funcionário e empresa. Mas nesse negócio dos 60 anos, eu acho que poderia ter tido aí pelo menos um videozinho. Pô, gravou pra Record, gravou pra SBT, pra Band, pra outras emissoras, por que não pra própria Globo, né? Acho que faltou um pouquinho aí. Podia ter repensado essa história, viu? Mas será também que não foi uma decisão da própria Globo? Porque há 10 anos atrás, nos 50 anos, a persona não grata era a Xuxa, que tinha acabado de ir para Record e não apareceu assim até hoje. Né, a gente lembra de um trecho, acho que do desfile da Ivete Sangalo na Grande Rio, que a Fátima Bernardes até engoliu quando falou Xuxa, né? Será que a gente pode falar Xuxa na Globo? E aí 10 anos depois essa pessoa é o Faustão. Quem sabe daqui eu não sei se chega 5 a ser anos ou 10 grata, anos, hein? nos 70 anos da Globo, aí seja sei lá, seja a Eliana, a persona não grata da Globo. Mas ó, eu acho que assim, essa história de persona não grata não deveria existir com o Faustão. Eu acho que a Xuxa, ela levou muita coisa, mas a gente tá falando de um senhor que tem graves problemas de saúde. Mas ele operou. Gente, o Faustão, ele fica semanas internado e essa informação, ela raramente vaza. Então, ele vai tanto ao hospital que ele conhece as pessoas, ele tem ali o espaço dele, e o hospital respeita muito isso, e a imprensa também. Então, a gente mal fica sabendo. E a gente tá falando de uma pessoa que pode morrer a qualquer momento. Ele tá fazendo hemodiálise ainda, ele tem problemas nos rins, ele fez o transplante, mas a gente sabe que ele ainda faz o procedimento da hemodiálise. Então, assim, ele tem problema cardíaco, ele tem problema nos rins, ele sempre aparece nos vídeos bem cansado, debilitado. A gente vê que o tempo não tá sendo muito gentil com o Fausto. O que é triste, porque todo mundo fala que ele é uma pessoa muito boa, né? Então, assim, eu acho que não deve existir esse ranço, porque depois fica aquela... Quando a pessoa vai embora, aí vira santo, aí fica todo mundo aplaudindo, falando, nossa, vamos parar os departamentos e fazer uma salva de homenagens. E homenagem a gente tem que fazer com a pessoa em vida, pra pessoa saber como ela foi importante, e não quando a pessoa vai embora. Então eu acho que precisa ter uma consideração também, e a Globo parar pra pensar nisso. Fala, pô, o cara não tá legal. Então, não gravou? Beleza, vamos deixar pra... Vamos conversar. Falou, tá tudo bem? Ficou alguma rusga? Às vezes as pessoas precisam ser um pouquinho mais pessoas mesmo, e menos CNPJ, e conversar cara a cara. Falar, tá tudo bem com você? Você precisa de alguma coisa? A gente pode te ajudar com alguma coisa? E talvez é isso que esteja faltando nessa história. A gente segue de olho e acompanhando. Bora